Nós cometemos alguns erros na nossa vida e jogamos culpas a todas as pessoas e esquecemos de assumir a responsabilidade de nossos erros. O que eu posso aprender com essa discussão é que eu tenho a minha parte na responsabilidade e a minha parte tem que ser resolvida. Eu tenho que tomar a minha postura. Fala, meu querido, paz seja contigo, bem-vindo à nossa Escola Tadel. Hoje já estamos no capítulo 16 de Gênesis e nós estamos vendo o coração do reino, essa formação, esse DNA de fé que Deus trouxe para a sua nação, para o seu povo. E hoje eu quero iniciar com uma pergunta maravilhosa. O que você faria? O que você faria em 10 anos de espera pela promessa? Faz 10 anos que você está na caminhada. Faz 10 anos que você está aguardando Deus realizar a promessa que Ele fez para a sua vida. Bem, Abraão, nesse capítulo, ele está já há 10 anos de espera. Abraão estava esperando. Abraão estava em Canaã, Abraão estava tudo certo agora em Deus. Mas Sarai, ela não aguentou esperar. Não sei o que você faria, mas Sarai, ela falou, não, peraí. No verso 2 ela chega para Abraão e fala, ouça-me, Abraão. Deus não me permitiu gerar filhos. Portanto, vai e durma com minha escrava. Talvez eu consiga ter filhos por meio dela. Abrão ouviu o que Sara disse. Ele deu ouvidos ao que Sara disse. Bem, em 10 anos de espera, quem era Sarai nessa situação? Sarai não era ninguém até aqui neste momento. Ela era a mulher que foi trocada, foi vendida lá no Egito. E através dessa venda, Abraão conseguiu umas posses, conseguiu segurança que ele tanto almejava. Até então, Sarai não era ninguém na história. Era simplesmente a mulher de Abraão. Aqui eu já começo com um ponto muito importante que nós temos que colocar em nossa mente. Que Deus ele nos enxerga o casal como um ser, como um indivíduo. Deus ele pega duas metades e transforma em um. Então, a partir desse momento que somos um, a promessa de Deus, a palavra dele, a revelação dele está exposta nos dois lados. Os dois lados se completam. Então, o que Deus tem falado comigo tem se completado na minha esposa. Então muitas das vezes eu não sei o caminho para onde ir, não sei como devo me comportar e ali a gente possa estar meio perdido e não tem a revelação completa em mim, então parece que está faltando algo que Deus falou. Eu tenho que sentar com minha esposa e entender o que Deus tem falado com ela para as duas partes se encaixar e aí sim tudo decorre da maneira correta. Ali Abraão aceitou esse pedido, Abraão aceitou essa oferta e essa oferta foi contra tudo aquilo que Deus tinha prometido, porque afinal Deus tinha prometido que dele ia sair a posteridade, a geração, mas dele com Sarai, porque os dois são um, não dele com outra mulher, não com uma geração por outros meios, mas do meio correto. Bem, mas a pergunta que eu deixo agora é, por que Sarai agiu assim? Por que Sarai pensou desta forma? Aqui no Tadel nós chegamos a um denominador comum, de uma conclusão, de um pensamento mútuo, numa aplicação pessoal. Há uma possibilidade então da frustração, do desejo não realizado, o desespero
pelo tempo, afeta a nossa forma de pensar, o nosso crédito. E assim nós queremos dar uma ajuda a Deus. E quando ajudamos a Deus, normalmente, 100% praticamente, 99,9 vezes, nós saímos do rumo. Não deu certo. Deu certo entre aspas. A parte que ela desejava, sim, aconteceu. Ela se tornou mãe pela sua escrava Agar. Porém, Agar, ela, na hora que viu que estava gestante de Abrão, ela olhou com desprezo a Sarai. E isso foi uma grande causa de uma grande discussão no relacionamento de Abrão com Sarai. Ela chegou para Abrão e disse: este ultraje feito contra mim é culpa sua, Abrão. É culpa sua. É verdade, Abrão, que dei a minha egípcia, a minha escrava egípcia para você. E eu sei que eu não fiz o certo. Então que Deus haja e ele decida quem tem razão. Eu ou você, Abraão? Abraão, ele dá uma resposta para Sarai de uma forma bem simples e aparentemente rude, mas não. E a resposta dele é a seguinte: o problema é seu, mulher. A escrava é sua, resolva você. E Abraão ali entregou o problema de Sarai para Sarai. E Sarai, ela foi resolver então o seu problema. Porém, ela resolveu com uma mágoa, com uma raiva ativada dentro do ser, dentro do seu coração. E Sarai tratou com tanta rispidez a sua escrava egípcia, Agar, que ela fugiu para longe. E aqui eu entendo outro ponto que a gente pode trazer para uma aplicação na nossa vida. Nós não podemos jamais ir resolver os nossos problemas enquanto a raiva ainda está impregnada dos nossos corações, enquanto a mágoa ainda reina no nosso pensamento. Porque todas as vezes que a mágoa reina, nós vamos ter até a resposta, a solução, o jeito correto de fazer. Mas na hora da realização, na hora da conversa, na hora do diálogo, a mágoa ela vai sobrecarregar aquele ambiente. E o nosso discurso de saber o que tem que ser feito vai ser jogado por águas baixas. Por quê? Porque a mágoa vai dominar o coração. A mágoa vai cegar a nossa mente. A mágoa vai fazer com que nossos ouvidos parem de ouvir argumentos, porque nós vamos querer estar certo e vamos buscar por essa certeza. Então, meu querido, em nome de Jesus, não deixe a mágoa reinar sobre o teu coração. Não deixe a mágoa reinar enquanto você estiver buscando a resolução do problema. O problema tem que ser resolvido, sim, o problema é seu, mas não resolva enquanto você ainda estiver ferido na alma, com raiva, com ciúme. Falar sobre Agar. A gente acabou de falar sobre Abrão e Sarai. Eles teve seus problemas, 10 anos de espera. E a mágoa, a gente viu o que a mágoa pode causar. A gente viu o que a espera, sem a revelação completa, pode nos causar. A gente pode atropelar os caminhos de Deus. Agora vamos ver o que a gente pode aprender com Agar neste capítulo. E voltando a lembrar que no verso 4, ela olhou com desprezo para sua senhora, para Sarai. Isso é um ato de desonra. Quando nós olhamos com desprezo a nossa liderança, é um ato de desonra. E quando agimos em desonra, agimos contra Deus. Agimos em desobediência, em rebeldia.
E você encontra isso em 1 Pedro, capítulo 2, verso 12 a 25, 2 Pedro, capítulo 2, verso 10 e 11, e tem um verso 16 desses versos de 1 Pedro, o verso 17, está escrito assim: honrai ao rei. Ali João está falando para os crentes honrar o rei perseguidor dos cristãos. E a honra é estabelecida. Nós temos que obedecer às autoridades, porque toda autoridade é instituída por Deus. E se nós lutamos contra a autoridade, se nós não honramos a autoridade, independente de quem seja, estamos falando do princípio de autoridade, se nós desprezamos a autoridade, nós estamos desprezando aquilo que Deus instituiu, porque foi Deus que instituiu a autoridade. Então eu tenho que aprender a valorizar a autoridade. Existem autoridades que servem a Deus, existem autoridades que não servem a Deus, não seguem o caminho do Senhor, mas toda autoridade é instituída por Deus. Eu tenho que aprender a honrá-las, respeitá-las. Este é o princípio bíblico diante de Deus, do reino de Deus. Ela foi tratada com rispidez e fugiu para longe, porque ela estava desonrando. Mas isso não justifica o tratamento que ela recebeu. O tratamento que ela recebeu fez com que ela fugisse. Um anjo apareceu para ela e pergunta: para onde você vai, Agar? Ela respondeu que estava fugindo da sua senhora. E o anjo ali, então ele fala para ela: volta, volta, você quer ajuda dos céus, então volta. Volta lá e submeta-se à autoridade dela. Honre a autoridade, boa ou ruim. Leia lá Romanos capítulo 13, do verso 1 ao 7, que você vai ter uma abrangência muito grande sobre isso. Honre a autoridade. Agar, ela foi encaminhada pelo anjo a voltar para a sua senhora e submeter-se àquela que estava lhe magoando. Tem muitas pessoas hoje que têm a tendência de largar o cristianismo porque o pastor ou alguém da igreja feriu-lhe a alma. O que eu posso dizer aqui então? Que o anjo, mesma coisa que o anjo disse: volte e submeta-se à autoridade. Ah, mas ele foi ruim para comigo. Submeta-se à autoridade e busque ao Senhor, entregue a causa ao Senhor e Deus será o juiz. Mas você tem que assumir a sua responsabilidade de manter aquilo que você prometeu diante de Deus, de ser fiel a Ele. E é por Ele, não pela humanidade, não pelos seres humanos. Não abandone a causa de Cristo pelo erro humano, porque Cristo é maior do que o erro humano. Você erra, eu erro, nós erramos, mas Cristo jamais falha. Agar, ela chegou ao ponto onde encontrou com Deus. Ela fugiu, ela foi oprimida, fugiu, encontrou-se com um anjo, o anjo lhe deu a promessa, ela tem a revelação desse Deus que Abraão serve. Ali ela chama aquele poço de Beer-lahai, o poço daquele que vive e vê. Ali ela conheceu, ela podia entender o Deus que Abraão serve. Ela entendeu o que ela está gerando vem de base de uma promessa, vem de um herdeiro onde tem um pacto divino. Ali ela ganha a força e a robustez, a revelação de Deus que lhe fez forte e firme. Para quê? Para voltar para submeter-se à autoridade daquela que estava lhe ferindo. Ou seja, a revelação é importantíssimo para a nossa caminhada cristã e para a nossa conclusão da caminhada. Então, meu querido, busque sempre de Deus, encontrar com o Senhor para viver esta revelação.
peço para o Senhor, traz a revelação do Senhor para a minha vida. Traz essa revelação para a minha vida. E ela conseguiu essa volta. E ela voltou para lá. Ela voltou para sua senhora e submeteu sua senhora. E ela deu à luz a um filho, a Abraão. Abraão tinha 86 anos. 11 anos após a sua partida de Canaã. Abraão saiu com 76. Agora com 86 anos, ela gera este filho. Com 86 anos, Abraão é pai de Ismael. Ismael, que é grande entre as nações. Em geral, o que a gente pode aprender nesse ponto com Gênesis capítulo 16? Primeiro ponto, nós, casal, somos um. Nós temos que andar em unidade. Nós temos que entender a revelação completa, porque a revelação completa está nas duas partes. Se entregue, não tente ajudar o Senhor, não tente criar atalhos para que Deus possa te abençoar, para que a bênção possa chegar mais rápido. Não, submeta-se à autoridade de Deus. Submeta-se às autoridades. Assim como Agar, mesmo ferida, mesmo magoada, mesmo sentida, ela voltou e submeteu a sua autoridade. Volte também, submeta-se à sua autoridade. Se você é autoridade sobre alguém, não haja como a Sarai, que maltratou, que humilhou, que ofendeu. Lembre-se, Deus é Deus, Deus é amor, e Deus que é amor habita agora dentro de você. E se Deus é Deus, Deus é maior do que você, então quem domina agora é o amor, é Deus na sua vida. Graça e paz, meu querido.